Amém? Eu sou de Deus, coração de gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem encontrar o Senhor é Deus, pode dar aí para me ouvir. Eu destaque desta noite. Então, você quer pensar, por favor, em nome de Jesus? Como eu assisto, por favor? Estou alegre por estar aqui, nessa tribuna, dando honra ao Rei do Exército. É uma grande oportunidade de encontrar os ministros, cooperadores, pastores, irmãos, obreiras, evangelistas, da obra de Deus, crianças, levitas e qualquer futuros cooperadores e pastores evangélicos da Igreja de Jesus. Eu sinto uma alegria imensa de estar aqui. Como meu pastor, eu considero como meu pastor, porque se é igreja de Jesus Cristo, é minha igreja também. Aonde tem família de Jesus, tem eu também. Deus tem coisa extraordinária nessa noite. Deus tem coisa. Eita, glória a Deus, aleluia. Quem quer fogo de Deus,
livro de Atos. Aleluia. O mistério de Deus desceu aqui. Pode glorificar, pode glorificar. Capítulo 2 de Atos Apóstolos. Atos, capítulo 2. Eu estava na minha casa, presta atenção. Eu tenho costume de falar o hino dessa hora, mas tem que parar porque a palavra não pode ser destruída pelo louvor. Mas eu tenho certeza que esse louvor já subiu do céu e Deus já derramou a palavra. Atos, capítulo 2. Vamos ver até o verso 4. Primeiro, capítulo 2 de Atos, capítulo 2, verso 1 até o 4. Amém? Preste também atenção. Hoje vocês estão sendo privilegiados, porque Deus está derramando aqui. Sempre vai derramar. Mas no final, o tema desse texto, que significa assim, barulho celestial. Hoje nós vamos falar sobre barulho. Barulho celestial. Por quê? Lá no céu tem barulho. Você vai descobrir que realmente lá no céu tem barulho. E aqui na terra também tem que ter barulho. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Se tiver canção, fica sentado. Quem tiver alegre e forçado, fica de pé. Mas se tiver cansado, se tiver ocupado, também fica sentado. Aleluia. Sentado você também recebe. E pé também você recebe. Doendo também você recebe. Com boca fechada não recebe. Porque aqui tem que ter valor. E diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento fervente, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por ele em línguas repartidas, como os que de fogo, e as quais possuíram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em notórias línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. O título desse texto, barulho celestial. Vamos conversar sobre a vida de Cristo. A Bíblia diz uma mulher chamada Maria. Maria concebeu Jesus. Jesus, quem não sabe, é o Messias. Aquele que há de vir virá, ele não tardará. A Bíblia diz que Maria, sendo agraciada, a qual a mulher virgem não foi tocada por nenhum homem, somente pelo Espírito Santo. Segundo a história dos treinadores, chamado teologia, quando fala de mulher, simboliza a igreja, a noiva do Cordeiro. Eu quero dizer uma coisa desta noite, a qual Jesus disse que ia para o Pai, mas ia enviar o Consolador. Quem está entendendo, diga amém. Seja o nome do Senhor. Esta palavra é verdadeira e verídica. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse sobre um homem chamado Espírito Santo, o Consolador e o mediador dos seres viventes da parte da terra. E ele foi enviado para nos consolar e para ser avisado espiritualmente. Eu dizer três coisas. Sem o Espírito Santo, você não é ardente. Aleluia. Sem a unção de Deus,
não vai levar alma mais do inferno. Sabe por que você prega a alma dele, Jesus? Porque Jesus pegou a chave do inferno. Sabe por que você quer que essa noite vivo? É porque Jesus pegou a chave do inferno. É por isso que a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Então o céu é barulhento. Então Satanás não queria entregar a entrega, senão eu vou pisar na tua cabeça. Começou a cumprir o livro do Apocalipse, a gente quer virar para fugir para fora do inferno e julgar na terra. Então ele desceu o dragão sobre essa isla. Ninguém consegue sujeitar a voz do rei. A Bíblia diz que na sua boca tinha período de espada de loucura. Saiu sobre a tua boca. Ficamos terceiro. E ele abriu a mão. Está aqui, meu rei. Quero dizer uma coisa. Aquele que te humilhou vai ter que te honrar na hora. Aquele que te humilhou vai ter que honrar na hora. Aquele que não liga para você vai ter que ligar para você. Aquele que te aleluia de ficou vai ter que te pedir perdão. Aquele que não olhou, ele vai ter que perdoar. O barulho do céu celestial. A Bíblia diz que ouve o barulho. Que quando Satanás estava lá no céu, houve silêncio, guerra, brigas, isso é o meu lado, camarada, falando, houve espadas, mas ele desceu como relâmpago, perdeu a guerra. Sabe que o diabo quer fazer com você? Não quer que você seja uma adorador, não quer que você esteja aí no culto, adorando o rei, exaltando o nome dele. Sabe que Deus quer fazer com você? Deus te chamou para um objetivo. A adoração. A adoração foi a mão do meu irmão, balança ele. Vamos adorar. Balança o nome dele. Vamos adorar, vamos adorar. Porque o diabo ele é adorador. Agora não é mais. Vamos adorar. Dá um sorriso por do teu irmão aí. Vocês vão adorar. O objetivo, o barulho celestial. E até hoje a Bíblia diz que lá em Apocalipse capítulo 11, verso adiante, nem baixo, que ele foi do resto da semente fazer guerra. E quem é o semente? A resto da semente somos nós. Somos nós, porque o diabo está procurando para te atingir. Sabe quando você não peca, o diabo não toca. Mas quando você dá um objetivo para o diabo tocar, através do pecado. Através do pecado. Mas eu quero dizer uma coisa. Por isso que Jesus fez. É por isso que Jesus fez. Porque quando o pecador se arrepende, há barulho no céu. Então a Bíblia diz que ele foi, mas ele tirou uma ajudador. Ele está aqui. Ele está aí. Pode pedir o nome dele. Pode pedir o nome dele. Pode pedir o nome do Espírito Santo aí. Ele está aí. Ele está aqui. Ele está lá. Ele está na tua vida. Ele está aí. Ele está no teu lado. Mas ele está tentando te falar. O inimigo está tentando te desanimar. Mas ele fala assim, eu sou vitorioso em nome de Deus. Quando o Espírito Santo veio, eu quero que vão para o povo
fechado. Sabe por quê? Quando eu estava sentado ali, eu falei, quando eu não se entregar, eu não ser louvado, Pai. Então me ajuda, por favor. Eu vi o descendo anjo do céu, automaticamente, com a espada nas mãos, e falou, deixa comigo, deixa comigo, eu estou providenciando tudo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Você não, eu vou. Você não faz nada, eu vou fazer. Fica quieto. Aquilo que eu falar do teu ouvido, tu faz. Tá bom? Faça como os teus. Se fosse do teu espírito, ele diria que se venceu a guerra. Mas como eu não dei presente, em si ele mesmo falou, Senhor, como que eu venci? Você não venceu. Eu estava lá. O suficiente da tua vida não é você próprio, é Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Quem resolveu nos seus problemas, Jesus? Eu pensava assim, Senhor, é o que eu disse você, não. Eu consegui você. Chega, meu filho, batendo o peito e dizer que você é maduro, você não vai dar. Você é pobre, você é rico. Você chega no altar e vou fazer arrebentar. Vai arrebentar nada. Quem vai arrebentar com Satanás é Jesus que levanta a mão. Eu estou vendo o Espírito Santo exultar. Você quer ver a palavra tem tanto poder? Presta, imagina bem. O céu, de toda a sua glória, voltando assim, aqui é Jerusalém. Presta atenção, fica ligado para o começar cair só. Presta atenção, a palavra tem poder, ela vai colocar no seu coração. Eu falei na segunda festa, que quando Jesus, a primeira que Jesus morreu, e houve barulho, terremotos. Vamos falar da segunda agora. Presta atenção, no Pentecostes, estavam todos reunidos. E lá estava Pedro, apóstolo. E estava todo mundo. Imagina que desceu um barulho grande. Se desceu barulho, irmão, não é silencioso, não. Não é aquela coisa. Não é. Não é. Sabendo como a palavra tem poder? Não é. A Bíblia diz que desceu dentro de pessoas. Dentro sobre quem? Espírito Santo. O Espírito desceu sobre a igreja. O Espírito desceu sobre a igreja. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. O Espírito desceu sobre a igreja. O Espírito desceu sobre a igreja. O Espírito desceu sobre a igreja. Esta foi a segunda festa barulho do céu.
Allah şöyle. Bir de Allah'ın Allah'ın Tanrı istiyorlar. Kekler Tanrı istiyorlar. Birileri için böyle Allah pes acorrentar mas sabe o que aconteceu? Aperto de meia-noite eles começaram a cantar. As cadeias se abrindo. Sabe que como aconteceu? O cárcere olhou, Deus chamou. Vou me matar. Apóstolo Paulo de Deus, eu faço essas coisas. Estou todos aqui. Creio que através do louvor, começou aquilo. Eu vou louvar para ele. Aceita Jesus. Será salvo. Na tua casa! Você quer saber de uma coisa? Jesus está quebrando a cadeia da sua vida agora. Jesus está restaurando a tua família agora. Jesus está quebrando o coração da vida da tua família. Jesus está fazendo você um grande vencedor dessa noite. Jesus está quebrando o cadeado da maneira. É só você fazer barulho. Porque o diabo não quer que você adore. O diabo não quer que você ouça ele nesta noite. Tem gente que fala, é tolice, fazer barulho para quê? Deus é assim. Deus não quer. Mas eu quero dizer uma coisa. O quarto para completar essa mensagem. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, os 24 anciãos. Existem 3 funções. A primeira, louvor lento. A segunda, um pouquinho mais rápido. E a terceira, mais rápido. Eles diziam, querubim, anjo, querubim. Presta atenção. O primeiro anjo foi o anciões. A Bíblia diz que eles estavam com coroa nas mãos. E quando rodeavam o trono, tiravam sua coroa e dizia: Santo, 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 ele só tinha 2 partes, uma na direita e outra na esquerda. Ele vai dizer: Santo, 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 o último anjo se chamava anjo que eu não vi. Ele tinha 6
barulhento. Era tão barulhento que toda a terra, a Bíblia diz, como Jesus nasceu enjoado, em Deus, a Bíblia diz que o anjo foi ter com pastores e outros barulhentos fazendo barulho e começou a cantar: Hosana, Hosana, na altura, o Messias nasceu, Hosana, Hosana, Hosana na altura, o Messias nasceu. Pastores ficaram aterrorizados. Olhou que barulho, os mudou temas. Que nasceu uma manjedoura, no curral, um filho chamado Jesus, o Messias, o que há de salvar na terra. Toda a Bíblia que você teve, ela teve barulho. 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 Ela teve barulho. Aleluia.